Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesta nossa videoaula nós vamos construir formulários em HTML com diversos tipos de campos, compreender as diferenças entre os métodos GET e POST, usando as superglobais GET e POST para criar páginas web interativas com lógica básica. Vamos começar pela especificação da estrutura básica de um formulário em HTML. Então temos ali a tag form para especificar que vamos definir um formulário. Aqui nós percebemos que vamos ter dois parâmetros que são necessários especificarmos para a definição de um formulário. O primeiro refere-se ao método que nós vamos utilizar para o envio de informações. Aqui no nosso exemplo temos a especificação do post, mas vamos ver post e get. Temos aqui a especificação da ação, ou seja, essas informações que vão ser obtidas por meio deste formulário vão ser enviadas através deste método para este arquivo em PHP, que vai ter o script que vai tratar dos dados fornecidos, ou seja, vai executar a ação sobre os dados fornecidos. Aqui temos um comentário, então assim como nós podemos definir trechos de um script em PHP que não vai ser considerado pelo interpretador do script, podemos definir também aqui trechos do nosso HTML que não vão ser interpretados pelo nosso navegador. Então temos aqui a tag que dá início a um comentário e a tag que finaliza um comentário. Aqui é só para destacar que nesta parte vamos ter os campos do formulário, onde nós vamos obter dados que vão ser enviados por esse método para que a ação sobre o mesmo seja executada por este script. E aí nós estamos fechando aqui o nosso formulário. Vamos agora ver alguns campos comuns de entrada em formulários especificados em HTML. Então vamos começar pelo campo de texto. Então temos aqui a especificação de input, ou seja, vai ser um campo de entrada nesse nosso formulário. Aí vamos definir agora qual tipo, nesse caso, o tipo deste campo de entrada vai ser text, texto, e para cada tipo de campo de entrada, nós vamos ter alguns parâmetros adicionais. No caso da especificação de que é um texto, nós vamos ter apenas a determinação de um identificador para que seja feito o acesso desse texto no arquivo .php para o qual foi enviado o respectivo dado. Utilizamos este campo de texto para nomes, endereços e etc. Temos agora a especificação do campo numérico. Então, de forma análoga, temos ali a tag input, para especificar que é um campo de um formulário para entrada de dados. Vamos especificar o tipo, nesse caso, number, tipo numérico, e aí temos alguns parâmetros relacionados. Então, eu vou precisar especificar qual identificador, pelo meio do qual eu vou fazer acesso a este campo, e efetivamente eu posso definir o valor mínimo e máximo que vai compreender o intervalo de valores válidos para o campo em questão. Outro campo comum para entrada em um formulário em HTML é o campo de senha. Temos ali a especificação de que é uma entrada, input, o type, o tipo, password, especificando que vai ser um campo para senha, e aqui o identificador por meio do qual vamos acessar o valor que foi fornecido para o password. No caso, quando um campo de senha está sendo utilizado, a senha que é fornecida, digitada pelo usuário, ela é mascarada no formulário, para que terceiros não possam vir a observar a senha que porventura está sendo fornecida. Na sequência temos o botão de envio, então a especificação do mesmo é uma entrada, input, aí o tipo vai ser submit, submissão, e efetivamente estamos especificando o identificador para este botão. Na sequência, mais campos comuns para a entrada, temos ali a área de texto grande. Então, nesse caso, vamos especificar que é text area, uma área de texto. Temos aqui o identificador, que vai ser utilizado para acessar este valor, que vai estar correspondendo a este campo. E podemos especificar a quantidade de linhas e colunas que vamos reservar para essa área de texto. E aqui finalizamos a tag. Na sequência, temos uma lista suspensa, ou select. E aqui está um exemplo de especificação. Então, no caso, estou especificando que vai ser uma lista suspensa por meio do select. Estou determinando aqui qual vai ser o identificador que vai estar associado a este meu campo. E eu vou ter agora uma lista de opções. Aí, neste caso, vai apresentar para o usuário a frase análise de sistemas, como esta opção, e efetivamente o valor associado, para que seja enviado, vai ser ADS.
E na sequência, mais uma opção. Por sua vez, vai ser apresentado a mensagem sistemas de informação, né, como rótulo para esta opção, e o valor associado a esta, né, caso essa opção seja selecionada para submissão, vai ser SI. Dando continuidade, então, temos agora botões de opção, né, ou radio. E aqui temos a especificação. Então, vai ser uma entrada, o tipo vai ser radio, aí damos um identificador, né, para este campo e especificamos qual valor vai estar associado uma vez que esta opção seja marcada. Então, no caso, manhã, e vai ser apresentado manhã para o usuário associado a esta opção, né? Na sequência, continuo dando mais opções, né? Então, tenho aqui na especificação que vai ser uma entrada, tipo radio, aí tenho aqui, né, o nome que eu estou dando para esse botão de opção, então turno, e efetivamente o valor associado, né, a esta possibilidade, a esta opção, tarde, e o que vai ser apresentado para o usuário, tarde. Na sequência, caixas de seleção, checkbox. Então temos aqui a especificação de uma caixa de seleção, então vai ser uma entrada, tipo checkbox, aí o que eu vou especificar como nome, né, ou seja, por meio de qual identificador eu vou acessar esse valor. Aqui tem um detalhe, se eu colocar uma caixa de seleção e não me utilizar destes colchetes, vai ser uma caixa de seleção onde eu posso fazer uma única seleção. Se eu utilizar os colchetes aqui, eu estou, entre aspas, determinando que vai ser um array, e esse array vai ter valores, né? Então eu posso ter uma caixa de seleção múltipla, onde eu posso selecionar mais de uma opção. E aí, para isso, eu preciso desses colchetes aqui. Não se preocupe que mais para frente nós vamos ter um exemplo de utilização, né? E um exercício correlacionado também. Então, só para reforçarmos a compreensão, aqui eu tenho uma caixa de seleção, checkbox, vou oferecer para o usuário 3 opções, então PHP, HTML e CSS, né? São opções que ele pode selecionar como tendo interesse, e o fato de eu ter colocado os colchetes aqui significa que o usuário, por exemplo, pode selecionar as 3 linguagens como linguagens de seu interesse. Vamos agora falar dos métodos de envio, começando então pelo método GET. Por meio do GET, os dados vão ser enviados pela própria URL, ou seja, sempre que a gente tem lá no nosso navegador a barra de endereço, então junto com o fornecimento do endereço, a gente vai passar também dados que vão ser enviados para o arquivo PHP, que vai ser executado no servidor e vai manipular estes dados, processar esses dados. Um exemplo aqui, né? Então, neste caso aqui, eu tenho aqui o que seria, né, colocado na barra de endereço, que corresponde à URL, né? Então, neste caso, o arquivo.php denominado destino, lembrando que vai ser executado no servidor, né? Ele vai receber como valores para o parâmetro nome, Ana, e para o parâmetro idade, 25. Aí só para destacar, a interrogação quer dizer que eu finalizei aqui o endereço e vou começar a informar valores para os parâmetros que vão ser manipulados por meio deste script em PHP. Aí no caso, o primeiro parâmetro é nome, que vai ser, né, atribuído ao mesmo valor Ana. Aí eu coloco, né, um e-comercial para separar os demais parâmetros. No caso, eu tenho só mais um, que vai ser idade, e aí este, né, campo idade vai receber o valor 25. É fácil de debugar a utilização do método GET, porém não é muito recomendado para senhas e dados sigilosos, né, já que na própria URL, quem estiver visualizando vai poder, né, acessar os valores que estão sendo passados para estes campos. Um outro método é o método POST. Por meio do POST, os dados são enviados no corpo da requisição. Isso é mais seguro e é ideal para o envio de senhas, textos longos e dados sensíveis. Vimos então os métodos de envio e agora vamos tratar de como se dá o acesso aos dados em PHP. Então, quando o método de envio selecionado for o GET, aí lembrando, né, que o GET vai enviar os dados junto à própria URL, isso não é muito seguro, né? Então, no caso, nós temos aqui a sintaxe, né, que vai especificar que ocorrerá o recebimento do valor do campo nome enviado por meio do método GET. Na sequência, temos como se dá quando estivermos utilizando o método POST, né, de forma análoga ao que nós estamos vendo anteriormente. Vai ocorrer o recebimento, né, do valor do campo nome enviado por meio do método POST. Lembrando que POST é mais seguro, né?
Na sequência, tem um exemplo aqui que ele não é muito utilizado, né, mas é importante destacar. Então, o request é um método, né, de acesso aos dados que vai fazer uma mesclagem, ele vai misturar forma de recebimento, né, de envio, melhor dizendo, por GETs e forma de envio por POST. Então, efetivamente, ele funciona tanto com GETs quanto com POST, mas ele é menos recomendado. Para uma melhor compreensão do que foi apresentado, nós vamos ver agora um exemplo completo, onde a gente vai ter um formulário em HTML para obtenção dos dados e o processamento desses dados vai ser feito por meio de um script em PHP. Vamos começar então pelo código do nosso formulário em HTML. Temos então a especificação ali, né, de que trata-se de um formulário. O método de envio desses dados vai ser o POST, lembrando que ele é mais seguro, né? E a ação que vai ser executada sobre esses dados enviados será por meio do nosso script em PHP processa. Estou agora definindo os campos que vão constar nesse formulário. Então, para o usuário vai aparecer o rótulo ali, nome, vai ser um campo de entrada do tipo texto. Eu vou acessar esse dado por meio do identificador nome. Na sequência, eu tenho agora, né, a especificação do rótulo para o campo idade, vai aparecer para o usuário, né? Vai ser um campo de entrada do tipo número, né? E efetivamente eu vou ter ali o identificador associado, né, a este campo idade. Na sequência, a especificação de mais um campo que é curso. A utilização do select quer dizer que vai aparecer uma lista suspensa, né? O nome que eu vou dar para essa lista, né, o rótulo vai ser curso, e efetivamente vou ter agora uma lista de opções. Então, para o usuário vai aparecer em tela ADS, né, em maiúsculo, e efetivamente vai ser associado ao valor ADS esta opção, né? E na sequência, mais uma opção agora, para o usuário vai aparecer SI e efetivamente o valor associado a esta opção é o SI minúsculo. Na sequência, então, eu fecho essa minha lista suspensa. Tenho agora a especificação de mais um campo, que vai ser turno. Neste caso aqui, estou especificando que é um campo de entrada do tipo radio. Especifico que ele vai estar associado ao turno e o valor, né, para este item está associado a manhã, né, no caso. E aqui é o rótulo que vai aparecer para o usuário em tela. Na sequência, mais um item, né, para esse turno, no caso entrada também radio do tipo, né, nome também associado ao turno, só que este valor é tarde e aqui o rótulo que vai ser apresentado para o usuário. Por fim, vou especificar agora um botão para envio. Então tenho aqui a especificação de que é um campo de entrada de dados, vai ser do tipo submit, ou seja, um botão para envio, e aqui eu tenho um valor associado a esse botão que é enviar. Agora eu fecho o meu formulário. Vamos agora ver o código do nosso script em PHP, que vai processar os dados oriundos do formulário e que foram enviados ao mesmo por meio do método POST. Tag de início do script em PHP. Aí agora eu tenho lá a especificação que a variável nome vai receber um valor por meio da superglobal POST, né, associado ao campo nome do formulário. Na sequência, a variável idade vai receber um valor enviado por meio do método POST relacionado ao campo idade do respectivo formulário. Na sequência, a variável curso vai receber o valor obtido por meio do campo curso constante no formulário. E agora temos a variável turno recebendo um valor correspondente ao que nós temos no campo turno do formulário. Após a obtenção dos valores dessas variáveis, eu vou agora apresentar os mesmos na tela por meio da execução da função echo. Então aqui eu vou apresentar nome, dois pontos, o conteúdo da variável nome e uma quebra de linha. Mais um echo agora onde eu apresento idade, o conteúdo da variável idade e uma quebra de linha. Na sequência, apresento a palavra curso, dois pontos, espaço, e o conteúdo da variável curso. Na sequência, apresento a palavra turno, dois pontos, espaço, conteúdo da variável turno. Agora eu fecho o meu script em PHP. Objetivando uma melhor fixação dos tópicos trabalhados, vamos agora praticar os mesmos por meio de um exercício que vai permitir a fusão de um formulário em HTML para obtenção dos dados com um script em PHP para processamento dos mesmos. Então vamos pressupor que você está encarregado de montar uma página de pré-inscrição,
online para um curso técnico de programação web. A página deve conter um formulário com os seguintes campos: nome completo, que vai ser um campo do tipo texto, idade, que é um campo numérico, gênero, que vai ser um campo do tipo radio, com as opções masculino, feminino, prefiro não dizer, um campo curso de interesse, que vai ser um menu suspenso, né, com as opções de desenvolvimento web, banco de dados, lógica de programação, motivação para o concurso, que vai ser um campo do tipo área de texto, um campo turnos disponíveis, que vai ser um checkbox múltiplo com as opções manhã, tarde e noite, e por fim, um botão de envio. Pausem o vídeo, gerem a solução de vocês e na sequência eu vou apresentar uma proposta de solução. Partindo do pressuposto que você gerou a sua solução para o exercício em questão, vou apresentar agora uma proposta de solução para o mesmo. Então, começando ali pela especificação da definição do tipo do documento, né? Então, o documento vai ser escrito no padrão HTML5. Na sequência, então, eu vou, inicializar o meu documento HTML e vou informar que o idioma principal da página vai ser o português brasileiro. Na sequência, então, vou dar início à minha seção de cabeçalho, que vai conter metadados e configurações da página, não visíveis diretamente ao usuário. Vou definir agora a codificação de caracteres como UTF-8, garantindo assim a exibição correta de acentos e símbolos especiais. Agora eu vou especificar, o meu título, que no caso seria pré-inscrição para o curso técnico. Isso vai ser definido como título da aba ou da janela do navegador. Agora eu vou fechar, no caso, a minha especificação da seção de metadados. Vou começar o corpo da minha página em si. Especifico agora, o meu título principal, com a especificação do meu nível 1 do meu corpo da página, que no caso vai ser formulário de pré-inscrição. Começo então pela especificação do meu formulário para obtenção dos dados, definindo inicialmente o método de envio como post. Nesse caso é um método mais seguro para enviar informações como senhas e dados sensíveis. Depois especifico por meio, do action para qual arquivo vão ser enviados esses dados para processamento, no caso resposta.php. Na sequência começo a especificar os campos do meu formulário. Então, estou dando rótulo para um campo como sendo nome completo. Depois, especifico que esse campo vai ser um campo de texto. E eu dou aqui, a especificação da chave que vai ser usada em PHP, ou seja, o identificador utilizado para acessar o campo nome completo. Na sequência, especifico mais um campo para esse meu formulário. O rótulo deste campo vai ser idade. Na sequência, especifico que esse é um campo de entrada de dados do tipo numérico, especifico a chave para acesso em PHP do mesmo como sendo idade e defino os valores mínimos para esse campo, que vão ser valor mínimo 12, valor máximo 100. Na sequência, agora, dou um rótulo para o novo campo, o próximo campo vai ser gênero, especifico que o mesmo é do tipo radio. Na sequência, especifico a chave para acesso a esse campo, que é gênero, e o valor associado a esta opção é masculino. E aqui eu especifico o rótulo que vai ser apresentado para o usuário, referente a esta opção. Na sequência, mais uma opção para gênero, neste caso, definindo, como anteriormente, que é do tipo radio, vai estar associado à chave gênero e o valor correspondente para esta opção é feminino. E aqui eu especifico o rótulo que vai aparecer para o usuário. Na sequência, tenho aqui a especificação de mais uma possibilidade. Então, dentro do meu tipo radio, também associado à chave gênero, e agora o valor correspondente é prefiro não dizer. E aqui eu tenho que vai ser apresentado para o usuário. Dando continuidade aos meus campos do meu formulário, tenho agora a especificação do rótulo de mais um campo, no caso curso de interesse. Especifico que o mesmo é do tipo select, então é um menu suspenso. O nome que eu vou dar ou a chave para acesso ao valor desse campo por meio do PHP é curso. Na sequência tem as opções disponíveis. Então,
o valor dessa opção é desenvolvimento web e efetivamente aqui o que vai ser apresentado para o usuário relacionado a esta opção, então desenvolvimento web. Na sequência, tenho aqui, né, mais uma opção, então o valor seria banco de dados associado a esta opção e aqui o que vai ser apresentado para o usuário. Na sequência, a especificação agora de mais uma opção, no caso o valor seria lógica de programação e efetivamente o que vai ser apresentado ao usuário. Neste caso, a gente percebe que tanto o valor quanto o que é apresentado são iguais, mas eu poderia, por exemplo, né, ter abreviações. Então, o valor que eu teria, no caso, associado poderia ser LP e efetivamente eu apresentaria para o usuário lógica de programação. Na sequência, então, eu fecho este meu campo. Tenho agora o rótulo do próximo campo, que é motivação para curso. E agora eu especifico, né, que é uma área de texto. O identificador associado, né, ou a chave para acesso em PHP a este campo é motivação. E aqui eu defino quantas linhas e quantas colunas essa minha área de texto vai ter. Na sequência, o rótulo para mais um campo do formulário, turnos disponíveis. Tenho aqui a especificação que esse campo de entrada vai ser do tipo checkbox. E aqui eu defino, né, a chave que vai estar associada ao mesmo. O fato de utilizar os colchetes aqui significa que eu vou poder ter uma seleção múltipla, né? Então vou poder selecionar mais de uma das opções disponibilizadas. O valor associado a essa opção é manhã e também vou apresentar para o usuário manhã associado a esta opção. Na sequência, né, a próxima opção, então associando ao mesmo tipo, né? Tenho a mesma chave de acesso em PHP. Na sequência, o valor vai ser tarde e efetivamente vou apresentar tarde para o usuário. Dando continuidade, mais uma opção, né? Então, para essa entrada, o mesmo tipo, associado ao mesmo identificador para acesso, lembrando que os colchetes permitem que o usuário selecione mais de uma opção. E aí eu tenho aqui, né, o valor noite e efetivamente vou apresentar noite ao usuário. Na sequência agora, então, tem a especificação do botão de submissão. E aqui o valor associado a este meu botão de submissão. Fecho o meu formulário, fecho o corpo da minha página e fecho a especificação do meu arquivo em HTML. Vamos agora para o código do nosso script em PHP que vai receber os dados obtidos por meio do nosso formulário em HTML e vai processar os mesmos. Tag de início de script em PHP. Agora eu quero só destacar que todos os conceitos que nós estudamos nas videoaulas anteriores associados a PHP podem ser explorados nesse contexto. Então, no caso, eu vou usar aqui o princípio de modularização, né? Então, dividir para conquistar. Eu vou analisar subproblemas. Mais especificamente, eu vou definir uma função auxiliar para recuperar e proteger campos simples. Aqui eu vou introduzir um tópico relacionado à proteção do código que a gente vai explorar em videoaulas futuras em mais profundidade. Especificando então a função getSafeInput, ou seja, eu vou receber uma entrada de forma segura e efetivamente essa função vai trabalhar sobre o valor deste campo, né? Então aqui eu tenho um parâmetro formal que vai ser fornecido como entrada para esta função. Você deve se lembrar do comando return. O comando return, quando executado, finaliza a execução da função e retorna um valor no exato ponto em que a função foi chamada. Neste caso, o retorno desta função está associado ao operador condicional. Então vamos nos lembrar do que nós temos aqui e vamos entender uma função que não foi apresentada até então, que é HTML Special Chars. Então, efetivamente, eu tenho o operador condicional. O operador condicional ele recebe como primeiro argumento um valor lógico. Então, esse valor lógico está relacionado ao retorno da função isSet. A função isSet já foi utilizada anteriormente. No caso, a gente estava utilizando a função isSet antes em arrays, para ver se efetivamente aquele elemento do array não era vazio. Tá? No caso aqui, nós estamos utilizando isSet para associarmos a um campo de um formulário enviado por meio do método post. Então, neste caso, eu tenho a superglobal post e eu estou usando a chave campo para acessar um determinado campo do formulário. Em outras palavras, isSet vai retornar verdadeiro se este campo do formulário, com esta chave, foi preenchido, ou vai retornar falso
caso este campo não tenha sido preenchido. Então, se o campo foi preenchido, eu vou, substituir toda a estrutura do meu operador condicional por este trecho, que segue a interrogação e está antes dos dois pontos. Se porventura o retorno de set for false, ou seja, este campo não foi preenchido, eu vou retornar por meio dessa minha função a string não informado. Partindo do pressuposto que o campo foi preenchido, aí eu vou retornar o retorno da função HTML Special Chars. No caso, essa função vai receber o quê? O retorno da função trim, que por sua vez vai receber como entrada o campo com esta chave do formulário que foi recebido por meio do método de envio post. Lembrando que trim vai efetivamente eliminar espaços no início, no final e quebra de linha que porventura nós tenhamos em uma string. Essa string tratada por trim é fornecida para a função HTML Special Chars. Qual o objetivo desta função? Essa função visa eliminar caracteres especiais que eu tenho em uma string que possa vir a comprometer a integridade do meu sistema. Então, efetivamente, eu posso ter uma string que está representando um determinado comando que visa comprometer a integridade do nosso sistema. E esta função vai assegurar a eliminação desse caráter dessa string em questão. Então, efetivamente, o objetivo da minha função getSafeInput nada mais é do que me assegurar que o campo foi preenchido e que este campo não contém nenhum código malicioso. Fecho então o corpo da minha função e agora vou ter o trecho responsável por recuperar e proteger os campos simples. Tenho então aqui a declaração dinâmica e inicialização da variável nome por meio da utilização da função getSafeInput_nome. Então, efetivamente, eu vou utilizar nome para acessar um campo do formulário correspondente ao mesmo de forma segura por meio da função que nós acabamos de detalhar. Na sequência, então, eu tenho de forma análoga a declaração dinâmica da variável idade e inicialização da mesma por meio do retorno à chamada da função getSafeInput para o campo do formulário associado à chave idade. Na sequência, de forma análoga, tenho a inicialização do campo gênero associado ao retorno da chamada função getSafeInput para a chave gênero, referindo-se a um campo do formulário recebido. Na sequência, de forma análoga, tenho a declaração dinâmica e inicialização da variável curso por meio do valor de retorno obtido através da chamada função getSafeInput para o campo curso do meu formulário. Por fim, tenho a declaração e inicialização da variável motivação por meio do retorno à chamada da função getSafeInput associada à chave correspondendo ao campo do formulário motivação. Dando continuidade ao código do nosso script em PHP, eu tenho agora um trecho responsável por recuperar múltiplas opções relacionadas ao checkbox. Então, no caso aqui, eu tenho a variável turnos, que vai ser declarada dinamicamente e inicializada com o retorno à chamada função isSet. Então, só para nos lembrarmos, a função isSet vai verificar se o campo do formulário recebido por meio do método post associado à chave turnos foi ou não preenchido. Então, se o campo foi preenchido, isSet retorna verdadeiro. Meu operador condicional, então, vai substituir toda a sua estrutura pelo que segue a interrogação que está antes dos dois pontos, então pelo campo turnos. Se porventura o campo não foi preenchido, daí o meu operador condicional vai substituir toda a sua estrutura por este meu array vazio. Então, só lembrando, que efetivamente o meu campo turnos estava associado ao checkbox, ou seja, eu tinha a possibilidade de ter múltiplas escolhas para o campo turnos e efetivamente essas múltiplas escolhas podem compor um array com elementos. Então, se porventura o campo foi preenchido, esse preenchimento vai ser
fornecido para a inicialização dessa variável, que vai passar a ser um array com as opções selecionadas para turno. Caso o campo não tenha sido preenchido, eu vou, né, inicializar turnos com array vazio. Na sequência, agora eu fecho o meu script em PHP. Agora eu vou fechar o meu ciclo. Então eu comecei por um formulário especificado em HTML. Esse meu formulário em HTML obteve valores que foram passados para um script em PHP que iria processá-los. Esse script em PHP não só obteve os dados do formulário, como agora vai utilizar os mesmos para especificar uma página dinâmica. E é isso que a gente vai ver agora na especificação desse documento em HTML. Lembrando que isso foi trabalhado nas nossas videoaulas anteriores. Agora então estou especificando a linguagem padrão para minha página, que vai ser o português brasileiro. Especificando agora umas informações associadas, né, à minha página. Mais especificamente eu estou definindo, né, o padrão que eu vou utilizar para os meus caracteres, permitindo que eu possa utilizar acentuação, caracteres especiais. Então eu vou utilizar o padrão UTF-8. Estou agora definindo o meu título para minha aba do navegador, né? Então no caso dados recebidos. Fecho então as minhas informações relacionadas, né, à minha página. E agora vou para o corpo da minha página. Especificamente, então, vou definir o meu título principal como sendo confirmação de pré-inscrição. Agora eu vou, né, apresentar o meu parágrafo, que vai ter nome em negrito, e depois vai ter o valor da variável nome sendo apresentado. Depois eu vou para o meu próximo parágrafo, onde eu vou apresentar em negrito a palavra idade, 2 pontos, e o valor da variável idade. Na sequência, vou apresentar mais um parágrafo, onde eu vou ter gênero, 2 pontos, em negrito sendo apresentado, seguido do valor da variável gênero. Na sequência, vou apresentar mais um parágrafo, onde eu vou ter, né, a frase curso de interesse, 2 pontos, apresentada em negrito, seguida do valor da variável curso. Tenho agora a especificação de mais um parágrafo, onde eu vou apresentar a palavra motivação, 2 pontos, em negrito, e depois vou apresentar o valor da variável motivação. Aqui eu estou apresentando para vocês uma função que a gente não tinha visto até então. O que esta função faz? Esta função converte a quebra de linha barra invertida N em BR. O objetivo disso é manter o padrão de formatação do navegador. Dando continuidade ao nosso código em HTML, temos agora a especificação de mais um parágrafo. Então esse parágrafo vai ser constituído por turnos disponíveis, 2 pontos, que vai ser apresentado em negrito, e eu fecho o meu parágrafo. Agora eu tenho um trecho de código em PHP, então a tag que dá início ao meu script em PHP, e esse trecho de código nada mais é do que a instrução condicional if. Então eu vou verificar por meio dessa expressão lógica se eu vou ou não executar a linha que segue, que será um trecho de código em HTML, já que eu fecho aqui, ó, o meu script em PHP. Então, efetivamente, o que eu estou verificando? Lembre que turnos era um array, então eu estou verificando aqui por meio deste if se o meu array tem ao menos um elemento. Então, se a quantidade de elementos no meu array for maior que 0, eu vou executar o que? A apresentação dessa lista não ordenada. Lembrando dessa tag UL, né? Então, no caso, essa minha lista não ordenada vai ser obtida por meio de mais um trecho de código em PHP. Então, tag de início de trecho de código em PHP e o fechamento. Então, efetivamente, lembre-se de for each. Então, tem um for aqui que é muito utilizado para arrays, né? Então, no caso, eu vou percorrer o meu array turnos. E para cada iteração eu vou armazenar o valor de um elemento na variável turno. Para cada iteração do meu for each, eu vou apresentar um elemento da minha lista não ordenada. E esse elemento vai corresponder ao quê? A um elemento do meu array, e eu só me preocupo aqui em quê? Em verificar se essa string não representa um trecho de código malicioso. Então eu faço isso por meio da chamada função HTML Special Chars, que a gente viu anteriormente. E agora eu simplesmente fecho aqui o meu laço de repetição for each. Então eu fico iterando aqui, apresentando um a um as minhas opções de turno que foram selecionadas pelo usuário por meio do formulário, me certificando apenas que o trecho
da minha string, ou melhor, que o conteúdo da minha string vai ser apresentado, eliminando possibilidade do mesmo representar um trecho de código malicioso. Na sequência, então, eu fecho a minha lista não ordenada. Agora eu vou ter o meu else para o meu if anterior. Então, se porventura o meu array não tiver ao menos um elemento, eu vou apresentar o parágrafo contendo nenhum turno selecionado. Agora eu fecho o meu if. E fecho o corpo da minha página e fecho o meu documento em HTML. A nossa videoaula termina por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima. Até mais!